Boa noite a todos, queridos irmãos e amigos que estão acompanhando essa exposição online da Sociedade Espírita Jesus. É com muita alegria e felicidade que hoje vamos tratar mais um tema na exposição doutrinária desta noite. E hoje a gente vai tratar sobre o Código Penal da Vida Futura. A nossa fala desta noite ela está embasada no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7. Olha bem, quando a gente fala no Código Penal da Vida Futura, muitas vezes nos vem à cabeça o Código Penal no sentido da legislação humana, com uma série de artigos, uma série de punições. A gente associa muitas vezes o Código Penal da Vida Futura com a legislação humana. Muitas vezes a gente também tende a entender um pouco equivocado o Código Penal da vida futura, ou seja, as condições da nossa vida futura, seja ela quanto encarnados, ou seja ela como desencarnados. Mas lembrando que o sentido do Código Penal da vida futura, que se encontra lá na primeira parte do Céu e Inferno, está nos falando do porvir, da vida depois de encerrado a vida orgânica do corpo físico. A esta vida futura que nos referimos. Mas na exposição dessa noite, além de nos referirmos às próximas existências ou à existência na erraticidade enquanto desencarnado, vamos também falar do nosso presente, da nossa vida futura, que pode ser daqui 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 10 dias, 10 anos. Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela é uma doutrina progressista, ou seja, a gente pode melhorar no aqui e no agora, no presente, nos modificando a cada minuto para tornarmos um amanhã diferente, nos esforçando para trabalhar todas as nossas imperfeições o quanto antes, ou melhor, o quanto as nossas forças, o quanto a nossa consciência aponta. Por isso, quando a gente fala no Código Penal da Vida Futura, a gente não está falando metas daqui 10 anos, ou metas somente quando eu for desencarnado. Não, a gente fala de métodos que a gente pode muito bem começar logo depois que se encerra a exposição online. Logo depois que falamos, encerramos a prece, possamos já utilizar desses recursos. Pensando que o presente, irmãos, é uma dádiva que Deus nos dá para a gente agir no aqui e no agora, com as nossas mentes plenas do que a gente está fazendo. Quando a gente vem, quando a gente vê a questão do Código Penal da Vida Futura, é impossível não nos remetermos a Paulo de Tarso, né? Ou que outrora fora Saulo, encontrou e redescobriu o sentido da vida no seu caminho em Damasco. Mais especificamente na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 2, versículo 6, que ele fala: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, a cada um as suas obras. Como já havíamos falado, o Código Penal da Vida Futura vai depender inteiramente do nosso presente, do aqui e do agora. O que estamos fazendo agora? Quais os pensamentos que estamos tendo neste momento? Talvez a gente esteja assistindo a exposição doutrinária online, pensando nas tarefas que vamos fazer amanhã, ou pensando nos conflitos que temos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho. Talvez estejamos no nosso pensamento longe, mas muito pouco de nós está no aqui e no agora, 100%, integralmente neste momento. Esse é um exercício muito simples para a gente
direcionar as nossas forças no aqui e no agora. O que está acontecendo aqui? Estamos fazendo exposição online, estamos assistindo, estamos pensando. O que estamos fazendo? Ou melhor, como é os nossos pensamentos no aqui e no agora? E quando estivermos na sociedade, quando estivermos lá fora, seja no nosso grupo familiar, ou seja no nosso emprego, no nosso trabalho, que a gente possa nos questionar: que atitudes estou tomando? O que estou fazendo? Muitas vezes também a gente pensa um pouco equivocado quanto a esse código penal da vida futura. Como falado anteriormente, a gente pega muito desses aspectos do que a gente conhece. E o que a gente conhece da legislação é a legislação humana. A gente muitas vezes tem dificuldade em entender as leis de Deus. Principalmente que a gente ainda está internalizado lá nos nossos corações a ideia de um Deus que pune, de um Deus que castiga, que é mão de ferro. Mas aí, a doutrina espírita, com todo o seu arcabouço teórico e com as informações dos nossos irmãos imortais, a gente vai perceber que Deus não castiga e Deus não pune. O principal agente da nossa atitude é nós mesmos. Ou seja, a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe os caminhos que estamos tomando. Uma vez, então, que Deus não castiga e a gente escolhe o nosso caminho, a gente é responsável pelo sofrimento que passamos. E quando a gente fala na questão de escolher o caminho, a gente está falando de coisas simples. Por exemplo, quando a gente se depara com a maldade do mundo, ou quando, por exemplo, alguém nos xinga, o que a gente faz? A gente revida com a mesma moeda e seguimos aquele ditado, né? Eu não levo desaforo para casa e repito na mesma intensidade os xingamentos? Ou espero silenciar e agir de forma pacífica na situação? Muitas vezes a gente, por impulso, revida com a mesma moeda. E a gente pode trazer um sofrimento para a nossa vida. E aí a gente percebe que Deus não castiga. Então, irmãos, através das nossas escolhas, a gente traça o nosso caminho. E são escolhas simples, não são muitas vezes escolhas complexas, como, por exemplo, o que vou fazer da minha vida? Às vezes são ações muito pequenas do nosso cotidiano, que vão determinar a nossa essência. E muitas vezes, nesse caminho que a gente está trilhando, a gente vai nos deparar com pedras. E essas pedras nada mais são que os nossos sofrimentos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira do prumo. E aí a gente observa essas pedras, passa a estudar essas pedras. E a gente percebe que todos esses sofrimentos, essas pedras no nosso caminho, estão diretamente associados às nossas imperfeições. É uma palavra forte, imperfeição, mas é preciso que a gente desmistifique e entenda o que é uma imperfeição. A imperfeição, no sentido moral da palavra que a gente está se referindo, são as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, os nossos medos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a vaidade e muitos outras imperfeições ligadas diretamente à nossa alma. É preciso lembrar que essas imperfeições são morais, estão associadas ao nosso espírito. Pois bem, e aí a gente pensa, aonde está a questão então da punição frente a um ato hediondo ou a um ato que a gente comete muitas vezes sem perceber? E aí a gente pensa que o sofrimento causado por todas essas nossas imperfeições representa a nossa principal punição. Vamos usar um exemplo bem simples. A gente está no nosso trabalho e a gente discute com um colega de trabalho.
Ele veio, ele já estava meio agressivo por talvez algum problema em casa e desconta todos os seus problemas, toda a sua fúria em nós. E a gente está lá, calminho, tranquilo. Aí vem esse fulaninho que nos desestabiliza, estraga, entre aspas, o nosso dia. E aí a gente revida da mesma forma. O que que acontece conosco depois que a gente revida? A gente só vai estar machucando mais esse irmão em primeiro lugar. Já está machucado. Depois a gente se sente muito mal, porque daí a gente fica remoendo toda a discussão e fica pensando, eu poderia ter falado tal coisa, eu poderia ter dito outra coisa. A gente desregula todas as nossas emoções. A gente começa a sofrer pensando, poxa, eu poderia ter evitado aquela discussão no meu trabalho. Teria evitado muitos tormentos. É justamente isso que, abre aspas, é a nossa punição. É o sofrimento. A gente utilizou uma coisa simples, mas vamos pensar naquelas existências que são arrastadas por erros, por falhas, por crimes. E quando a gente fala crime, a gente não está falando crime só na acepção do sentido da legislação humana, porque a gente sabe que muitos outros crimes não estão na legislação humana, que são crimes aos olhos de Deus, como, por exemplo, a fofoca, a maledicência, a inveja, o orgulho, o egoísmo são crimes aos olhos de Deus. E muitas vezes a gente pode não perceber esse sofrimento. E aí, essa punição, quem vai nos apontar vai ser a nossa consciência. Lembrando, mais uma vez, através, né, do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe os nossos caminhos, a gente escolhe as atitudes que vamos tomar. Aí, se a gente acaba tomando uma atitude equivocada, vem o sofrimento e, consequentemente, virá a punição. A punição igual, né, ao sofrimento que estamos passando. Só que muitas vezes a gente não percebe esse sofrimento. Às vezes a gente está tão mergulhado em nós mesmos, em todas as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que não percebemos. E vamos perceber que muitas vezes a gente pode estar afetando alguém que a gente ama através dessas nossas imperfeições. Quantos de nós não ficamos tristes e sofremos quando alguma das nossas atitudes acabou machucando e ferindo principalmente alguém que a gente ama e tem afeição? Aí é a parte do sapato, né, irmãos? Aí, o principal juiz da nossa conduta não vai ser o nosso outro irmão, aquele ente querido que a gente ama, que vai dizer, você está errado. Ele pode até dizer, mas se a gente não nos convencermos inteiramente disso, o outro não será o nosso juiz, apontando o nosso erro. Ele pode até apontar, mas muitas vezes a gente pode não aceitar. Aí, o principal juiz das nossas atitudes, das nossas escolhas, é a nossa consciência. É a gente mesmo, que é o agente, que vai ser o juiz da nossa conduta. Somente a nossa consciência pode apontar, ó, aquela atitude lá eu fiz, eu não gostei muito, eu quero mudar. Não basta, isso serve também para a gente, não basta a gente apontar os erros dos outros se o outro não está convencido de que está errando e que precisa mudar. Precisamos primeiramente reconhecer em nós para poder mudar e romper com esse ciclo de sofrimento. Porque a gente sabe que o sofrimento é um ciclo. A gente acaba machucando uma pessoa aqui, acaba nos machucando, aí machucados a gente machuca outras pessoas, tudo em conta das nossas imperfeições, das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e assim a gente vai arrastando 10, 15, 20 anos, uma existência inteira, duas, três ou talvez quatro. É preciso que a gente perceba em nós, que a gente internalize nos nossos corações, que a gente precisa reconhecer os nossos erros, para a gente poder fazer um amanhã diferente.
Aí pode parecer um pouco estranho. Como a gente vai reconhecer isso? Como a gente vai reconhecer que as nossas atitudes não são muito legais? O primeiro passo, irmãos, é o autoconhecimento. É analisarmos as nossas atitudes. Santo Agostinho fazia isso, né? Antes de dormir, fazia o seu exame de consciência e se perguntava se não tinha ferido ninguém, se alguém não tinha uma queixa contra ele. É importante que a gente faça esse exercício tão simples e associe a uma prece, claro, para a gente tomar o cuidado, para a gente também não estar tendo um olhar muito crítico da gente. É preciso também que a gente olhe para nós com amor, com perdão. Em seguida, reconhecendo, é preciso que a gente queira e tenha vontade de mudar. É muito importante esses dois aspectos, o querer e o ter a vontade de mudar. E em seguida, colocar as mãos à obra e edificar em nosso coração aquilo que a gente quer modificar. E tenho certeza que a gente vai estar dando um grande passo para a nossa vida futura. Que a gente vai estar alavancando o nosso progresso. Pensando naquele sentido. Essa vida futura pode estar associada com uma outra existência, ou amanhã mesmo, ou daqui uma hora. É importante que a gente reconheça isso. Que quando a gente lê o Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, está nos falando de uma próxima existência, está falando também da nossa existência na erraticidade, mas também nos fala sobre o presente. Por isso, irmãos, devido a todo esse ciclo de sofrimento que a gente vê e a gente sofre, é importante reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar nelas, para a gente poder vencer. Lembrando que o maior inimigo que a gente tem é nós mesmos, as nossas imperfeições. Então, por isso que é preciso estudá-las, para a gente poder vencer. E é um ponto capital e fundamental a gente vencer as nossas imperfeições. Aí, por exemplo, muitas vezes, a gente observa o mal no mundo. A gente observa atitudes de irmãos nossos aqui encarnados na Terra. E aí a gente toma aquelas sentenças, né, definitivas. O mundo está perdido e não tem mais conserto. Só que quando a gente olha o Código Penal da Vida Futura e quando a gente compreende ele bem, ou seja, quando a gente observa com os nossos corações, despojados de qualquer sentimento, a gente percebe que ela é solidária. Na verdade, todos os planetas, todas as nossas encarnações são solidárias. E todas as pessoas que cruzam o nosso caminho são solidárias. Por mais que o outro, muitas vezes, acaba nos desequilibrando. A gente percebe que o nosso planeta, ou outros planetas, as encarnações, as existências são educandários de luz, ou seja, uma escola divina para aperfeiçoamento nessa seara que a gente está matriculado, que é a seara do progresso. Quando a gente encarna, irmão, a gente encarna para ter experiência. E essas experiências elas vão transformar os nossos corações, vai lapidar a joia bruta que a gente tem no coração em lindos diamantes, transformar os nossos corações e contribuir para a educação intelectual, moral e principalmente dos sentimentos. A gente precisa estudar as nossas atitudes, olhar com carinho todos os passos que estamos tomando. E apesar disso, de todo esse nosso campo íntimo, a gente olha um pouco para o lado e observa, por exemplo, aqui na Terra, muitos episódios tristes. Sejam esses de crueldade, de leviandade e corrupção. E aí a gente se pergunta,
Poxa vida, onde está a justiça divina punindo todas essas pessoas más, punindo o mal do mundo? Aí a gente volta para aquela ideia inicial que a gente conversou no início da exposição doutrinária, porque ainda dentro dos nossos corações habita a imagem de um Deus punitivo e mão de ferro. Só que aí, observando aquele código penal que a gente tinha comentado, a gente vai perceber que a maior punição para o homem que habita temporariamente o mal não é excluí-lo do amor do Pai, não é excluí-lo da terra. Pelo contrário, é permitir que eles vivam, seja no plano encarnado ou desencarnado. Talvez ainda muitos acontecimentos tristes machuquem a nossa alma. Mas, irmãos, quando o mal parecer vencer no mundo, não há razões para a gente se sentir triste, ou desanimado, ou sentir raiva. E muito menos não há necessidade da gente desejar o mal para aqueles irmãos, para todos aqueles que semeiam todas aquelas desgraças nos caminhos alheios. A gente percebe que a cada homem que habita a terra incumbe o dever sagrado de ser digno e solidário, de esclarecer, de amparar e principalmente socorrer a todos. Não há espaço para o julgamento, não há espaço para sentenças definitivas, porque todos esses desvios que a gente julga incontornáveis, que não tem mais jeito, é tudo sobre a ótica humana. E quando a gente pensa em cada existência humana que dura em torno de 60, 70 anos, em média, alguns 5, 10, 20, 40, 50 anos, é muito pouca para quando a gente olha a eternidade, quando a gente olha os processos no universo e na natureza. E principalmente ficam muito pequenas quando a gente olha para a lei divina, que ela é sempre perfeita e atuante. Vai chegar um momento, então, irmãos, em que a gente vai precisar reviver e recordar a nossa conduta. E repito, todos, sem nenhuma exceção, sejam estes que tiveram uma conduta boa ou uma conduta má. Aí a gente concorda com Paulo de Tarso e resume o Código Penal da vida futura com uma frase: a cada um as suas obras. A gente percebe, irmãos, que o viver, a nossa existência, é um eterno viver, no aqui e no agora, vivendo plenamente com o coração aberto para cada aprendizado em cada momento das nossas existências. Viver é o melhor remédio para as nossas imperfeições. Não importa quantas vezes a gente tenha tombado para elas, viver é a melhor escolha para elas. É preciso que a gente prove dessa nossa imperfeição e todos os nossos sofrimentos para que eles possam produzir e querer uma mudança, para a gente querer mudar. É preciso que a gente prove da imperfeição e do sofrimento. Recordando o filósofo niilista alemão, né, Nietzsche, ele nos disse que quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Só que o Espiritismo nos esclarece que se olharmos muito tempo para o abismo, a gente vai enxergar a luz para lutar contra os nossos abismos íntimos. E essa luz, irmãos, somente a consciência pode nos indicar. Porque a gente sabe que lá na nossa consciência está escrito, está carimbado as leis de Deus. Temos essa consciência do espírito imortal que somos, mirando sempre a eternidade. A marca na nossa consciência de que temos um Pai amoroso que permite que a gente recomece. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem precisas. Se caímos hoje, a gente vai ter o amanhã para se levantar.
por que recordamos nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é que sempre vai ser a lei, avaliando sempre a nossa conduta. E se não for nessa existência, será na próxima. Se não for na próxima, será na outra. Lembrando sempre, irmãos, do trabalho no bem, porque a lei de trabalho contribui para esse progresso. E a gente sabe que a lei do universo é lei de progresso. Confiemos, então, nesta providência divina que sempre nos ampara, que sempre nos oferece a mão e a oportunidade no recomeço. Nos encaminhando, então, irmãos, para o final da nossa exposição, agradecendo a todos e a oportunidade de estarmos aqui nessa exposição, vamos finalizar com uma prece de encerramento. Fechando os nossos olhos físicos e com os corações elevados a Deus, a divina providência, que possamos estarmos cientes das nossas obrigações. Cada dia, nos tornando a nossa melhor versão, estudando as nossas imperfeições, estudando para querer melhorar, buscando a instrução e colocando mãos à obra para transformarmos um futuro e um presente melhor do que fomos no passado. Lembrando sempre que somos amparados pelo nosso Mestre Jesus, o nosso guia, nosso modelo, que possamos internalizar em nossos corações a bondade e o amor. Gratos que assim seja. Então, irmãos, desejo a todos um ótimo final de semana. Um abraço a todos.